Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de duas pessoas idênticas que são completamente opostas ou ainda sobre uma mesma pessoa que vive duas vidas completamente diferentes. E essa história eu li num livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é o enviado pelo Clube Intrínsecos no mês de março de 2021, na caixinha de número 30, e eu tô falando de A Metade Perdida, da Brit Bennett, que foi publicada em 2020 com o título original de The Vanished Half. Antes de a gente continuar conversando sobre ele, eu gostaria de lembrar que aqui embaixo na descrição vai ter o link de compra do livro na Amazon, que se vocês decidirem comprar com o meu link, ajuda bastante o canal e vocês não pagam mais nada por isso. Esse livro, se eu não me engano, está em pré-venda, ainda não saiu, mas já dá pra vocês ficarem de olho. Confesso que eu tinha ficado bastante interessada nas dicas que a Intrínseca vai soltando ao longo do mês sobre esse livro. Eles colocam lá no Instagram deles sempre algumas diquinhas sobre o que vai ser o livro, sobre o que ele vai se tratar, ou livros similares que a gente pode ter gostado e então iria consequentemente gostar desse. E eu fiquei bastante interessada por se tratar de uma história de duas irmãs, sobre ter o tema ali racial sendo discutido, e eu fiquei super interessada. E, inclusive eu acho que eu até li a revistinha quando chegou ali o resuminho, mas eu meio que esqueci, eu não entendi direito pra onde ia, e realmente só meio que lendo que você entende por completo. Aqui a gente vai conhecer duas irmãs gêmeas, a Desirê e a Estela, que quando elas têm ali mais ou menos uns 16, 18 anos, elas decidem então fugir de casa. Elas moram numa cidade pequenininha e elas vão embora para uma cidade grande. No meio, passa ali algum tempo e acontece que uma dessas irmãs desaparece, dizendo para outra que precisou ir embora, e elas perdem contato. Então a gente vai acompanhar a história alguns anos depois, o desenrolar e para onde cada uma foi ao longo da vida. O que é muito peculiar nessa história é essa cidade pequena da onde essas duas irmãs vieram. Elas moram numa cidade ali no sul dos Estados Unidos que basicamente sofreu um embranquecimento da população. Eu não sei exatamente se esse termo ainda é usado ou se ele é super pejorativo, se for me desculpe, mas é basicamente acho que o que eles descrevem. O que aconteceu é que ao longo de várias gerações, os negros que fundaram aquela cidade foram se casando com brancos e cada vez a pele deles foi clareando mais e mais e mais. E hoje em dia eles têm basicamente a mesma fisionomia de um homem e uma mulher branca, e inclusive são super preconceituosos. E dentro desse contexto a gente tem então pessoas que, para a sociedade em geral, a olho nu, digamos assim, seriam brancas, mas que descendem de negros, então eles ainda são negros. O que é um pouco confuso, realmente, de fato, pelo menos pra mim, pra entender tudo isso. Eu acho legal porque o livro super começa com essa plot das duas irmãs, você acha que vai se desenrolar ali basicamente em função só disso, mas o livro ele tem diversos aspectos, ele vai ser narrado desde a década de 50 até a década de 90, se eu não me engano, e dentro de tudo isso é muito louco acompanhar. Ele vai discutir diversos assuntos, diversas polêmicas sociais, eu acho que são extremamente interessantes, extremamente necessárias pra gente discutir, então a sinopse com certeza não vai abranger tudo que o livro vai trazer pra gente. Como eu disse anteriormente, é muito difícil compreender todas as características, todas as nuances envolvidas no preconceito que é tratado aqui, principalmente ligado às pessoas dessa cidade. Pra gente, eu acho que no Brasil, que é um país tão miscigenado, apesar de ser super preconceituoso ainda, a gente consegue ver diversos nuances aí, e pra gente, por exemplo, o que seria uma pessoa branca, muitas vezes em outros lugares do mundo, como no próprio Estados Unidos, não são, devido às características físicas do nariz, da boca, da fisionomia. Então é muito difícil, pra mim, pelo menos, como pessoa branca, claro, tô falando fora do local de fala, mas pra mim é muito difícil entender tudo isso, porque pra gente é uma coisa, assim, mais comum aqui no Brasil. Inclusive, eu queria fazer um adendo aqui, que teve um filme que foi lançado, acho que em 2019, aqui no Brasil, que se chama Bacurau, que é um filme muito bom, inclusive, e faz também um pouco de crítica a esse lado. Inclusive, tem várias pessoas que são vindas dos Estados Unidos. O plot do filme, basicamente, é que eles caçam pessoas, assim, né? Eles são caras brancos caçando pessoas lá no Nordeste. E, inclusive, um casal de brasileiros que, pra gente, pra mim, pelo menos, pra mim são brancos. Eles falam, inclusive, pra esses americanos, falam, mas a gente aqui do sul do Brasil é branco e tudo mais. E eles dão risada, né? Falam, como assim vocês são brancos? Ó, dá pra ver esse seu nariz aí um pouco mais largo, esses seus traços, dá pra ver que você não é branco como a gente.
Então é bem difícil para mim entender um pouco sobre tudo que eles estão falando nesse livro, sobre o que a autora quis dizer nesse livro, mas eu também compreendo que lá a visão é um pouco mais rígida, um pouco mais deturpada, principalmente se tratando de um romance que se passa algumas décadas atrás. E dentro dessa dificuldade de entender todos os nuances da história, fica um pouco assim difícil engolir essa história, principalmente dessa cidade de descendentes negros que odeiam negros, mas aí você olha um pouco para trás na história e isso não fica nem um pouco difícil de acreditar, e tanto que às vezes acontece até hoje. A gente, num país que tem diversas linhagens, tem diversas descendências, a gente muitas vezes ainda age de certa forma super racial, às vezes explícita, às vezes implícita, então com certeza naquela época é super acreditável que isso aconteceu. Como eu disse, pessoal, eu não estou no meu local de fala, eu não sei exatamente se eu estou usando termos pejorativos, errados, desatualizados, então caso eu fale alguma coisa, alguma besteira, vocês podem deixar aqui nos comentários para eu ficar aí atenta e atualizada das coisas, ok? Eu achei muito legal acompanhar a história dessas duas meninas, dessas duas mulheres, né, que elas se transformam em mulheres, cada uma segue sua vida, cada uma vai ter tudo que escolheu, suas escolhas, né, vão tornar caminhos completamente diferentes para as duas, e eu acho muito gostoso, é o tipo de livro que eu gosto muito de ler, principalmente trazendo história de mulheres mais fortes, e também trazendo ali um pouco de um ponto de vista totalmente diferente do meu, saindo da minha zona de conforto, e eu achei isso muito legal. E eu gosto também desses romances que trazem essa linha temporal pra gente acompanhar, pra você ter uma ideia de causa e consequência na vida delas. Uma das coisas que super me marcou durante a leitura desse livro é um caso em que acontece uma violência contra uma mulher, aqui uma das personagens do livro, que ela apanha do marido e sofre bastante, que me deixou super revoltada. Pra mim é muito difícil ler sobre esse assunto, e principalmente ver as pessoas em volta tentando não interferir na história, é a história de marido e mulher, eles que se resolvam, e me deixa super revoltada, e é extremamente pior ainda pensar que mesmo hoje em dia isso ainda acontece, muitas pessoas não interferem, muitas pessoas deixam as coisas tomar um rumo e muitas vezes acaba com muitas mulheres perdendo sua vida, e isso me deixa muito revoltada. Eu acho muito legal a relação da Desirê com a mãe dela, porque a mãe dela tem esse pensamento da cidade super preconceituoso, mais intrincado nela, e a Desirê, isso não é spoiler porque já se desenrola logo no começo da história. Ela é uma menina, então, que tem a aparência de branca, e ela acaba casando com um cara negro, de uma pele bem negra, assim, digamos assim, e acaba tendo uma filha também que parece bastante, tem a pele um pouco mais escura. E quando ela volta pra cidade, a mãe dela tem todo aquele preconceito, né, e fala diversas coisas, assim, super pesadas pra ela, mas ao mesmo tempo acolhe a filha, acolhe a neta, e eu acho muito bonito que ela supera seus próprios preconceitos pra apoiar a filha, e isso é muito bonito de ver. Eu acho sensacional que esse livro ele vai trazer diversas abordagens ao longo dele. Claro que eu acho que a questão racial, a questão de família acompanha o livro inteiro, mas ele traz diversos outros aspectos, como a dificuldade da vida das mulheres da época, tanto de cor quanto não de cor, o papel da mulher na sociedade, as limitações que elas sofriam, o quanto elas tinham que contornar tudo que era a vida delas para conseguir fazer o que realmente elas queriam. E inclusive tem um personagem que vai aparecer que é um personagem transexual, e eu achei isso super legal, porque a autora coloca tudo de forma muito natural na história, e é muito legal, eu acho muito bacana, não deixa de ter profundidade, não deixa de trabalhar o tema, e eu gostei demais. Outra parte super chocante dessa narrativa, que sempre pra mim é extremamente desconfortável e difícil de acreditar, é a segregação racial da década de 60 e 70 ali nos Estados Unidos. Inclusive vai ter um pedaço dessa história que vai narrar uma família negra que se muda para uma vizinhança branca, que só tem famílias brancas, e eles são as primeiras pessoas a chegar, e é extremamente desconfortável, extremamente horrível ver o que aconteceu com muitas famílias, sendo ainda famílias que tinham dinheiro, famílias mais privilegiadas, imagina as famílias um pouco mais pobres, o que não sofriam. Mas enfim, nessa perspectiva a gente vai acompanhar que mesmo as pessoas conhecendo muitas vezes essas famílias, as mães, os pais, os filhos, eles ainda não defendiam, não impunham aos outros, né, as pessoas brancas defendendo as pessoas negras, mesmo conhecendo elas, isso não acontecia, e é bem complicado e bem triste de ver.
Outro artifício legal que a autora usa para narrar essa história é que ela dá alguns saltos temporais. Como eu disse, elas vão se passar ali 40 décadas, mais ou menos, ao longo da história. E às vezes ela tá contando um pedaço dessa história e meio que interrompe, daí passa alguns anos. E eu achei que isso ia quebrar um pouco o ritmo e ia me deixar um pouco perdida na história ou desinteressada, mas não. Ela logo já dá uma resumida no que aconteceu. E o que é muito legal também, ela vai pulando de personagem em personagem para narrar essa história. Então muda a perspectiva, muda o jeito que a sociedade reage a cada uma das personagens, o que é muito legal. Apesar de, como eu falei, ele tratar de diversos temas pesados e difíceis de ler e de vivenciar junto com as personagens. Eu acho muito legal ver o amor entre elas, como as mães e as filhas aqui são super ligadas, super carinhosas umas com as outras, mesmo dentro de suas limitações e de seus preconceitos. E o que super aqueceu meu coração lendo esse livro é o tipo de história, como eu disse, que eu sempre adoro ler, que me coloca em outro lugar, uma realidade que não é minha, dentro de o corpo de uma pessoa que não sou eu, que tem outras limitações, tem outros desafios, no caso desse aqui, né, desafios muito mais pesados e muito errados, né, que essas personagens vivem. Então, eu acho que é isso que a literatura sempre me encantou. É esse tipo de coisa que me faz gostar tanto de ler. E esse livro, com certeza, conseguiu fazer isso comigo. E é claro que não podia ser diferente, eu acabei dando 5 estrelas para esse livro. Antes de finalizar essa história, eu só queria trazer algumas coisas legais que eu li na revistinha que o Intrínsecos manda, de algumas entrevistas, alguns artigos que o pessoal escreve sobre a história. Eu achei muito legal que a autora conta que ela teve a ideia de começar a escrever esse livro quando ela pensou em uma família, uma mãe e uma filha, uma mãe branca e uma filha negra chegando numa cidade pequena e sendo rechaçadas, sendo rejeitadas. Esse foi o pontapé inicial da história dela e foi da onde ela começou a moldar tudo que ia se tornar A Metade Perdida. Também ela falou que lembrava de histórias que a mãe dela contava sobre uma cidade em que as pessoas casavam-se com brancos para cada vez terem a pele mais clara. E então, dentro de todo esse contexto, ela começou a forjar o que viria a se tornar esse livro. Ela conta ainda que se baseou também num filme que ela assistiu antigo, de 1934, que chama Imitação da Vida. Na verdade, eu não assisti esse filme, vou até procurar depois. Que vai contar a história sobre uma atriz branca, super rica, a sua empregada doméstica, que é negra, e a filha das duas. Então vai mostrar ali as diferentes dificuldades que as duas enfrentam. E eu achei isso super interessante também. Ainda no começo do livro, logo ali na introduçãozinha, tem uma nota dizendo que a autora decidiu manter alguns termos e expressões racistas da época que estão totalmente desatualizados, como a forma de se referir ao tom de pele e tudo mais, para manter justamente o clima daquela época, e eu acho que para deixar a gente ainda mais revoltado, e funciona super bem. Então fica aí a dica para quem talvez, não sei se vai ter na versão final essa nota, mas pra ninguém se revoltar com isso. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Essa foi a minha resenha de A Metade Perdida. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho para receber novas notificações. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E, como a gente tá no Veda, a gente se vê amanhã.